Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jovem Astronauta. Hoje iremos falar de um assunto ao qual me incomodou por um tempo. Não é muito relevante pela internet, mas que é bastante estranho quando a gente ouve falar ou pesquisa sobre, que é este número. O número 11, você pensa que é um número comum e que existem outros números com um significado muito maior, como por exemplo o número 7, as 7 maravilhas do mundo. Na astrologia antiga era conhecido os 7 planetas, as 7 cores do arco-íris, as fases da lua que ao total são 7 dias. No 7º dia Deus descansou depois que criou a Terra, entre outras. Outro exemplo que posso afirmar é o número 666, que tem os seus significados e que fiz um vídeo sobre no meu canal. Acontece que esses dois números são bem usados e bem famosos pela cultura e religião, mas tem um número que mencionei que ultimamente, quando passei a ler sobre artigos e notícias, ele começou a se tornar um padrão. Antes de nós falarmos sobre esse assunto, quero que vocês entendam uma coisa. Deus não só usa de atos e de sinais, como também usa números como um padrão. Como por exemplo, quando Deus diz, eu sou o Alfa e o Ômega. E ele continua dizendo que é o início e o fim. A palavra eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, que por coincidência está no livro do Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Alfa pode ser lido como A, no alfabeto grego, e Ômega lido como um símbolo O, igual o símbolo usado no jogo Deus da Guerra. No caso, representa o fim, sendo que o número 0 é representado no começo do início, que vem antes do 1, e como o 1 é simbolizado como o primeiro. Lembre-se que Deus não começou no início usando o termo zero, e sim no primeiro dia. Zero, gente, é um termo que a gente utiliza atualmente, mas antigamente não existia o termo zero, algo que simbolizava o nada. Nada é nada antigamente. O zero foi um conceito definido muito tempo depois, até porque os egípcios não se utilizavam ou talvez nem tinham necessidade de criar o número zero, já que as contas deles sempre utilizavam de alguma coisa, como um pedaço de madeira para começar a contar pelo 1. Eles não faziam, por exemplo, uma bola para representar o nada. Tanto que o número 0 foi o último número natural a ser criado. Se nós juntarmos o número 1, alfa, e o número 0, o ômega, temos o número 10. Pode ser uma loucura, mas Satanás também usa dessa forma. Ele não liga se você crê ou não. O que importa é que ele pratica dessa forma. Ele observa dessa forma para se achar superior a Deus. Quer um exemplo? Pode ser outra loucura minha, mas o número que você pede socorro quando está em perigo nos Estados Unidos é 911. O 9 vem antes do 10 e 11 depois do 10, ou seja, é Satanás dizendo que ele veio antes e depois de Deus, já que para eles, os maçônicos, vêm dessa forma. E se nós juntarmos 9 mais 1, dá o resultado 11. O 11 vem depois de Deus, como se Satanás fosse melhor que Deus. Então, quando alguém nos Estados Unidos liga para pedir socorro, está pedindo alguém superior, Satanás. O número 11 não fica só minhas palavras. Vejamos uma das grandes coincidências. Essas você já deve ter ouvido falar. O dia do atentado do 11 de setembro de 2001. Sendo que nos Estados Unidos não se lê 11 do 9, e sim 9 do 11. É ao contrário. 9 mais 1 é igual a 11. O dia 11 de setembro foi o dia 254 do ano. 2 mais 5 mais 4 igual a 11. Duvidas? Chega agora no ChatGPT e pergunta para ele isso. Ele vai lhe informar a mesma coisa. Depois de 11 de setembro, ficou faltando 111 dias até o final do ano de 2001. As torres gêmeas pareciam o número 11. E por falar em torres gêmeas, as torres são usadas em rituais para conseguir uma conexão ao infinito, como um portal. Na maçonaria, por exemplo, a gente consegue observar que eles sempre se utilizam das torres. Eles dizem que faz referência às torres do Templo de Salomão. Você quer uma curiosidade? Aleister Crowley, o maior satanista de toda a história. Ele se utilizava de 2 torres como um portal, as torres norte e oeste, e os demônios se utilizavam também de Samuel para se manifestar. Em uma época, quando eles foram para o Egito em sua lua de mel, eles subiram a pirâmide para se manifestar alguma coisa. Eles queriam invocar um demônio chamado Sílfides, mas algo deu errado.
algo diferente aconteceu. A sua mulher começou a grunhir e falar que quem estava no seu corpo na verdade era Horus, ou Oz. No filme mágico de Oz, existe uma divindade que se manifesta para Dorothy. Nesse filme, podemos observar que esse mágico de Oz, na verdade, é uma pessoa comum como ela, e ele se utiliza de tecnologia para se manifestar. Por meio disso, ele se utiliza dessa criação, ilusão e ameaça para poder controlar todos da cidade, das Esmeraldas. No filme podemos lembrar um homem velho, para quem assistiu o filme. Nessa cena, observamos que ele adivinha que ela está fugindo sem ele ao menos saber. E pasmo, ele vai consultar a bola de cristal para receber visões. Aí é quando o cão de Dorothy morde a salsicha e o velho diz na legenda original: é como se fosse de cão para outro cão, sabe? Mas, indo para o foco do vídeo, ele diz que não faz nada antes de consultar sua bola de cristal. O velho entra com Dorothy na casa e lá podemos observar que na verdade é como se aquele velho fosse um quiromante. Pessoas que adivinham lendo mãos para obter revelações futuras e guias. Na sua casa tem lá a cruz invertida, que em suas encarnações de Satanás, a Aleister Crowley, em inspiração satanista, criou muitos símbolos, entre eles a estrela invertida. E agora olhem essa cena, o pentagrama invertido. Bem ali atrás, veja que o professor Marvel diz que utiliza da bola de cristal dos tempos de Isis e Osíris. E ele se utiliza do portal Duas Torres. E Horus é o guardião do portal, ou Oz. Então, quando Aleister usou dessa forma para chamar um deus nas pirâmides do Egito, acabou encarnando o Horus, ou assim, Horus, ou Oz, como vocês... Para mim, tanto faz. Fez várias revelações a ele, e entre essas revelações explicou o poder dos portais. Ele falou uma das leis: faz o que tu queres, há de ser tudo na lei. Em uma das minhas pesquisas tentando encontrar a origem desta imagem, essa imagem que está no filme de Oz, encontrei um site que realmente fala das leis de Oz. Nesse site, eles indagam bastante que o homem deve viver perante a sua própria lei, e não a lei de Deus. E essas leis, meus irmãos, são as mais terríveis de todas. As leis da intolerância. Um exemplo é a última lei, que ele fala: o ser humano pode matar quem quiser, esses que negarem e contrariarem esses direitos. Mas bem, vamos voltar ao número 11 e suas coincidências. Nas Torres Gêmeas, um dos aviões que bateram nas torres era American Airlines 11, New York City 11 letras, Afeganistão 11 letras, The Pentágono 11 letras. O voo 11 tinha 92 passageiros, 9 mais 2, 11. O voo 77 tinha 65 passageiros, 6 mais 5, 11. Agora, algo que separei para o final do vídeo. Pegue agora seu computador e entre no Word. Ative o Caps Lock, coloque na fonte Wingdings e escreva Q33NW. Vai aparecer isso para você: um avião, duas torres gêmeas, a caveira e o símbolo do pentagrama. O Q33 é o Quadra 33, da mesma rua onde ficava o World Trade Center, ou em inglês, Quatrain 33. Agora vamos para uma coisa interessante. Continuando em maiúsculo, escreva o nome Jesus e tire suas conclusões. Vocês perceberam que eu falei Q33, não foi? 33 é a idade que Jesus morreu na cruz. 33 também é o último degrau da maçonaria. Mas este é um assunto para outro vídeo. Fique com Deus.